Esperando aqui a Flávia entrar. Oi, oi, Flávia. Pede ali para participar. Aqui, ó. Aceitar. Vamos lá. Deu certo? Deu certo. Conseguimos! Conseguimos! Tudo bem? Tudo bem. Muita chuva aí. Tá super frio. Veio calor, veio chuva e agora tá super frio. Que bom te ter aqui, né? Só a gente sabe o tempão que a gente estávamos esperando para estarmos juntas. E nesse dia especial, feliz aniversário. Obrigada. Que a grande deusa te... aqui. Que a grande deusa te ilumine sempre, continue te inspirando nesse teu caminho mágico, nos inspirando também. E meus parabéns. Sabe que eu desejo tudo de muito, muito bom para ti. Felicidades. E assim, foi difícil, mas conseguimos. Foi difícil, mas conseguimos. Foi um ano difícil para estar falando online. Era para estar mais recolhida também. Mas todos foi devagar. Estivemos mais recolhidas, assim, né? Eu sempre falo que essa característica de reclusão é muito, muito próprio das bruxas de Hecate, né? A gente tem esses momentos que a gente vai para dentro da caverna, para o submundo ali, do nosso submundo, e nos encontramos novamente para ir ressurgir. E isso foi uma coisa que até nós conversamos nessa semana, né, Flávia? Sim. Que essas expressões estão na nossa vida. Né? Que Deus é uma dança, né? Agora eu gosto de pensar um pouco como uma dança, né? É cíclico, né? E a gente tem... Se a gente pensa em Hecate em específico, né? Ela vai a todos os lugares são dela, mas ela não está restrita a nenhum lugar. Então ela pode estar na caverna, tá caminhando nas encruzilhadas, se a caminhante das estrelas, Astródia, pode estar recolhida no fundo do mar, né? E a gente, acho que meio que replica esse movimento da deusa, né? De estar em todos os lugares, mas nenhum lugar nos contém, nenhum lugar nos prende, nos limita, né? Que eu acho que é muito gostoso de trabalhar com Hecate. Essa dança, vi que a minha professora de dança do ventre entrou, e aí eu tô falando desse processo de dança, né? Esse contato com o divino, com os deuses, com a vida, é uma dança, é luz, é sombra, tem hora que a gente conduz, tem hora que a gente tem que se abrir para ser conduzida. Sim. Também, e lidar, né? A luz, as sombras, as nuances, acho que é por aí. E a história da nossa live mais ou menos foi por aí, né? Então e isso é muito interessante, assim, a gente conseguir reconhecer, acho que o processo, né, a gente está vendo hoje, Hecate principalmente, como Hecate está na mídia, digamos assim, né, ela veio se manifestar, ela é pop, Hecate é pop hoje, né, cada esquina que tu dobra, tu tem aí uma iniciação rolando, e eu acho que a deusa, e é um trabalho isso que a deusa vinha fazendo junto com os buscadores, né, ela vinha se revelando, ela veio buscando, e hoje Hecate, vamos falar, Hecate é pop. E a gente está vendo Hecate dessa forma, né, tão presente em todas as mídias, né, pessoal, todo mundo está falando de Hecate. Eu acho que isso é a obra dela mesma, ela vinha se manifestando, ela vinha quebrando isso, né, diz, agora não, agora todo mundo vai falar de mim,
e uma deusa tão subjugada e tão esquecida lá nos... Eu acho importante frisar nessa sua fala, sim, eu acho que a Hecate quer ser vista e já tem alguns anos, mas não que ela precise de culto, mas é para que a gente acorde, para que a gente se lembre do nosso feminino, da nossa potência, que o feminino é nutridor, tem um aspecto materno, mas também é guerreiro e dá tochada, igual Hecate, ou vem como mastigou fora com chicote, se for preciso, sim, né? Mas também nos conduz, então, assim, mostrando essas nuances também, né, do lado feminino que é guerreiro, é líder, que conduz, que nutre também, que tem esse aspecto maternal, né? Mas quando a gente pensa em Hecate, a gente vê toda essa amplitude de um feminino que pode tudo. Exatamente, pode tudo. E né? é muito importante, assim, por conta, realmente, Hecate em relação ao culto, né? Hecate não precisa desse culto. O nosso poder é o culto dela, né? Eu vejo que cada vez que a gente vai largando essas camadas na nossa própria vida, como a gente falou, a gente precisou se recolher. Eu mesma me recolhi bastante em relação à própria escola. Para mim ainda é muito difícil a exposição, né? De colocar a cara na rede social. Para mim é muito difícil. Eu sou muito fechada, assim. E acho que até a minha geração é um pouco mais fechada. Mas a gente reconhecer isso ser um aspecto da deusa, né? Ela tem essa face. Ela se recolhe, ela se manifesta. Então, nós somos as faces da deusa, né? Em ação Todas na Terra. nós, né? Em Brumas de Avalon tem uma parte que a Morgana fala que em algum momento ela vai ser irmã, que ela vai ser a mãe, que ela vai ser anciã. E se a gente, como mulheres, como bruxas, a gente puder fazer isso na nossa vida, tem momentos que eu vou ser a sua irmã, tem momentos que eu vou ser sua mãe, Sim. que eu vou te cuidar. Sim. Tem horas que você vai ter que me puxar a orelha, tem horas que você vai ter que me orientar. E não é uma questão de idade. Então, assim, cada mulher que eu convivo na minha vida, e aí, gostando ou não gostando dela, em algum momento ela desempenha algum papel para mim. Né? Elas me ensinam, me acolhem, ou vem com um atrito que me força a sair do lugar, né? E que a gente possa se reconhecer nesses papéis, porque nós somos as expressões da deusa nesse plano de realidade. A deusa, eu sempre me questionei muito, porque os deuses se interessam por nós. Sempre foi uma questão, porque eu pensava assim, por quê? Sim. Né? E aí, uma das minhas conclusões, né, que não está ainda muito bem formada, porque eu sou uma humana, né, é que os deuses gostam de poder estar se manifestando nesse plano e experienciando através dessa nossa manifestação física aqui, né? Então, essa semana eu tive um momento que eu fiquei nervosa, e aí eu fui para a aula de dança do ventre, né, lá. E aí eu me senti plenamente acolhida, né? Eu vi assim a deusa na minha professora, na minha colega de dança, me abraçando, me dando bananas para me acalmar, foi muito engraçado. Né? Ou cada vez que eu conversei com você e você veio com uma solução, assim, uma palavra calma. E assim, quantas vezes isso acontece, né? Então, às vezes a gente fica com algumas arrogâncias, eu sou bruxa, sei lá, ela é de outro caminho religioso, ou eu sou mais velha, então eu que tenho que ensinar. Não, às vezes uma menina mais nova vai vir e falar assim, se mexe, mulher, se mexe, seu tempo é agora, você tá viva, né? Essa novidade, né? Então, vejo Hecate com essas muitas faces... Nesse movimento também, trazendo pra gente, se permita ser múltipla, porque a gente é multidimensional. A gente está aqui, mas a gente está em vários planos ao mesmo tempo. Nós humanos, né? Imagina a Deus, a gente tem esse corpo físico, e a gente está aqui também na mente, no corpo mental, e a gente tem o corpo emocional, e fora os outros corpos, mas não vamos complicar, e tá tudo acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo. Né? E a deusa tá aí acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu tive uma meditação com a deusa que meio me assustou, e eu demorei a entender,
que eu via Hecate com muita gente, assim, tinha uma Hecate com uma multidão, cada pessoa da multidão que estava caminhando por caminhos encruzilhadas tinha uma Hecate consigo. E aí tinha uma Hecate comigo no alto, tinha uma Hecate na frente, outra atrás, eu falei, que coisa enorme! Sem isso. E eu lembro que no processo eu queria ver para onde as pessoas estavam indo e a deusa, tipo, me velou, tipo assim, não importa isso, o que você tem que entender é que eu estou com todas, eu só via muito mulheres e crianças, né? Assim, meio maltrapilhas, né? E naquele momento eu vi como ela tá acompanhando a gente mesmo nos momentos de sofrimento, às vezes a gente não percebe, mas a deusa ela está ali. E isso também é uma característica que eu observo bastante, assim, eu brinco das sacerdotisas. Então, essa semana, inclusive, nós conversamos, né? O que é ser sacerdotisa? Olha quem chegou. Luna! A sacerdotisa de Hecate, né? E todas nós somos sacerdotisas de Hecate, aquelas que sentem realmente a conexão com ela, no sentido assim, a gente tenta prestar ali a conexão, o culto dela, não que ela precise do nosso culto, mas ela está presente conosco, mesmo naqueles momentos que nos faltam a fé, né? Tu citou a Brumas de Avalon, foi um livro que eu reli recentemente, eu encontrei eles no sebo Baratex por 10, 15 reais, o conjunto todo, né, os 4 livros, e peguei, eu não tinha ele, eu tinha lido há muitos anos. E uma das coisas que me chamou, e eu vi a deusa, né, o tempo inteiro nas linhas escritas, e o que mostra hoje, eu lendo, ao longo dos meus 48 anos, eu lendo o livro, é que ele é uma série de derrotas das sacerdotisas. Elas se derrotam o tempo inteiro. Todos os planos. É o declínio delas. E todos os planos que elas arquitetaram ao longo da própria, né, da alta sacerdotisa, da iniciante ali, né? Elas acabam sendo derrotadas. É uma série, um livro de derrotas. E isso me bateu muito forte, né? Em dizer assim, por mais Power Ranger que tu acha que tu és, ou o grande alecrim dourado que tu és, tu vai, mesmo ancorada por toda essa energia da deusa, as derrotas, elas fazem parte do processo desse plano, né? Então, assim, aqueles momentos que nós estamos derrotadas, reclusas, com medo, é um processo. De fé, às vezes, que nós temos. E eu acho que, às vezes, a gente tem a ilusão de que vai entrar para a bruxaria, e porque a gente tem essa relação com os deuses, que a gente não vai ter problema. Em algum momento a gente tem, às vezes. E não é assim, é movimento. O tempo inteiro. E eu acho que Flávia, a deusa Hecate, particularmente, ela nos faz questionar o tempo inteiro a nossa fé. Ela não é como algumas pessoas falam, que a deusa ela não é para todos, porque ela é uma deusa que ela te movimenta internamente, nesse sentido de que tu procure, que tu questione, e tu questiona inclusive ela o tempo inteiro, porque tu é ela, nós somos, né, conectadas a ela. Ela é desafiadora, às vezes ela tá nesse papel de desafiador que é difícil. Então, nossa, então quando as pessoas falam assim, o culto a Hecate, né, essa conexão, não digo nenhum culto, mas a própria conexão com a deusa é uma conexão difícil, porque ela te cobra o tempo inteiro. Ela não é aquela coisa, ao mesmo tempo que ela te bate, como eu gosto de dizer, assim, ela te dá aquele, vamos menina! E aí ela te pega. Chicote, ela te bateu, querida. Às vezes é com chicote, às vezes é com a tocha, às vezes ela vem de tapa mesmo, mas ela não me deixa em nenhum momento dentro de uma zona de conforto. Isso é uma coisa incrível, assim. Então, assim, eu agradeço a ela. Nos últimos 2 anos, quando veio a Inália, ela expôs minhas vulnerabilidades todas. E tudo que eu achava que eu sabia, eu vi que eu não sabe nada. Tava certo até ali, querida, naquela realidade, mas não é uma verdade absoluta. É uma das faces, né? Eu acho que, e a gente vai deixando, e essa conexão com a face dela, né? Esse epíteto Einalian da água, desse movimento, sabe que sempre foi um que muito me chamou,
qual é o teu primeiro chamado da deusa, se for, né, se for te responder, vai ser realmente assim, eu sonhava com as conchas, com o mar, aquele movimento, as cavernas dentro do oceano. É uma coisa incrível isso. E eu sou uma colecionadora de conchas, né? Tá vendo uma concha linda na pessoa. Eu tenho uma coleção gigante de conchas. E remete muito ao nosso interior, né? Nosso pulsar. Caindo no mar, a gente tem muitos aspectos. O meu primeiro chamado com a Hecate foi com a Inália, mas eu nem conhecia esse nome. Uhum. Mas assim, lá no início do processo, quando eu tava... Aí, o tema da live, né? A presença da deusa na nossa vida. Quando eu cheguei no momento que eu não tava bem, e eu não me reconhecia por causa de tantas máscaras que eu usei na sociedade para ser aceita, para isso, não. Relacionamentos abusivos, enfim. Querer pertencer, a gente vai mudando o nosso comportamento, vai se adaptando. E chegou no momento que eu não sabia mais quem eu era. E aí eu falei assim, vou me dedicar, na época eu fui estudar a parte da Wicca, né? E aí eu fiquei assim, com que Deus eu vou, né? E eu fiz o rito, né, pedindo os sinais, e aí eu vi Hecate no mar. Mas eu sabia que existia Inália. Tanto assim que eu levei anos para me situar que o meu primeiro contato com ela foi com... Eu fui me tocar disso há 3 anos atrás. Depois de 7 anos caiu a ficha que era Inália desde o início, né? Na verdade, quando você falou de caverna, você me fez pensar em bichos, da parte dela com terra, com água. Gosto dessas nuances, porque se eu pensar no meu caso, tem um termo que eu não vi no Brasil ainda, mas eu achei cultuadores na região de Espanha que falam de Hecate com epíteto, chamando ela de Inália e Fástio, que seria dos vulcões submarinos. Olha! Eu não acho muito material sobre isso, mas foi onde me pegou, porque eu me sinto conectada profundamente com o fogo e com a água. Mas sempre eu tive a sensação que era um fogo frio que eu lidava, mas aí começou a fazer mistérios de Hecate. Exatamente, eu acho que quando a gente fala dos mistérios de Hecate, é justamente nesse ponto aí. É quando tu consegue encontrar essa tua conexão e essa tua procura, e ela vai indo, e como eu cheguei até aqui, como é possível, né? Inclusive esses dois elementos coexistirem, né? O vulcão dentro da água. Então isso é um simbolismo muito forte, Flávia, muito forte mesmo. Eu acho que vem de encontro também um pouco a minha jornada, assim. Eu acho que é isso aí, nós somos os vulcões aquáticos. Que de vez em quando entra em ebulição. Entra aí necessário, né? Necessário. Então, e esse é um epíteto muito forte, assim, a parte quitônica da deusa, ela fala muito, e isso me traz muito conhecimento, o autoconhecimento. Então, assim, é importante que os buscadores da deusa entendam isso, que onde você vai encontrar a deusa, né? Dentro de ti. A deusa, ela não está numa estátua, ela não está em milhões de livros que tu vai ler, ou em milhões de iniciações que tu vais fazer. A deusa... Mas ela... É porque a gente tem esse movimento, desculpa eu te interromper, mas acho que no primeiro momento a gente vê os deuses fora. Aí depois a gente começa a perceber nas pessoas. A gente vê na natureza, vê nas pessoas. Aí daqui a pouco a gente cai a ficha que tá aqui. E aí depois começa a cair outra ficha que ela tá em todos esses lugares ao mesmo tempo, em lugares que a gente nem imagina também. Exatamente, exatamente. E eu vejo essa coisa bem interessante, porque aqui em casa eu tenho o meu altar, Hecatina, ela é no meio da minha sala. Então eu tenho um filho de 4 anos e todo mundo aqui coabita com a deusa, como a deusa, ela faz parte da nossa vida. Família. Família. É uma relação. Meio da minha sala. Então eu acho que quando acontece, eu vejo essa face da deusa no meu próprio filho de 4 anos. Quando ele encontra uma conchinha ou uma casquinha, uma coisinha, ele fala, mãe, vamos colocar no altar da deusa. Então ele fala deusa tão bonitinho assim. E essa conexão dele que ele tem com o feminino, eu vejo a expressão dela na pureza dele, no entendimento dessa divindade, né?
e dessa força, e ele sabe que tá ali, ele tem um respeito, ele não mexe no altar, Flávia. Nunca mexeu. Tem um altar há muitos anos ali. Ele não mexe, ele não mexe. Ele nunca encosta nas coisas, na vela, nada ele encosta. Então, assim, ele reconhece aquele poder ali, sabe? E é tão legal ver isso nele, assim, que eu acho que tá dando tudo certo. É um processo tão puro, tão emocional, né? Ele não leu livros, ele não fez iniciações, mas ele sente. Exatamente. E a sabedoria da água, né? Você sente. E você não está tentando teorizar, né? Sinais, né? O tema da live é como os deuses se manifestam no dia a dia, né? E tá com olhar atento, você tá com olhar atento para ver como que seu filho se relaciona com a deusa. E aí, às vezes, ele vai te ensinar, mesmo ele tendo 4 anos. Com certeza, não? E aí a própria face, né? Então, assim, o que é importante, né? A deusa, ela não vai estar, ela tá lá dentro de uma criança de 4 anos que não entende nada, né? Tá tendo alfabetismo, não tem nada, ele entende que aquilo ali é a deusa, que é a mãe. E ele falou essa semana, mãe, a deusa, ela cuida de todos nós, das árvores, dos passarinhos, eu vim conversando sobre isso. Então, ele tem essa compreensão dos próprios pensamentos. É claro que eu não fico fazendo uma doutrina nele, tá? Eu não fico colocando ali. Quando ele me pergunta, né, e ele estuda, ele tá em colégio normal, enfim, né? Até porque não existe hoje um colégio com uma tradição pagã. Isso também, às vezes, eu acho que é um pouco errado, mas tudo bem. Então, nós temos uma sociedade que é uma sociedade do Deus homem, né? E ele pergunta, mãe, como aconteceu tudo? Daí eu explico, tenho Deus? Não, tenho Deus, tenho a deusa, né? Eu tento colocar esse ponto para ele, para que ele consiga daí futuramente fazer o seu discernimento, mas em nenhum momento eu faço apologia somente a Deus, ou somente a Deus, mas ao equilíbrio do universo, que é assim que eu entendo. Então ele vem colocando essa compreensão dele, sabe, muito pura, muito lógica, né? Mais lógica do que às vezes a gente vê aí na internet. Então, mas eu queria te Porque fazer a gente adulto já tá cheio de casca, cheio de armaduras, cheio de conceitos prontos, né? Eu tô lendo bem devagarzinho quando Deus era mulher, né? E essa questão de criança também me lembra uma conversa com um amigo meu que tem uma filha. Acho que a mãe tá aí na live, né? Sobre essa questão de como educar crianças, né? E a gente conversou um pouco sobre isso, porque assim, a gente está numa sociedade cristã. As crianças filhos de pais pagãos vão receber informações do cristianismo, né? E elas têm que ter contato também com a nossa visão, não é impor, mas são como taças que vão ser preenchidas, né? Porque assim, mulheres, né? Quando que a gente descobriu, teve uma aula da Lua Serena, quando eu fiz o curso de tarô, que ela traz isso com a carta da sacerdotisa. Quando que a gente se tocou que uma mulher podia ser sacerdotisa? Uma líder espiritual? Sim. Porque a gente só vê figuras de autoridade, principalmente no âmbito sagrado masculinas. Claro que a gente tem, né, dentro de Umbanda, Candomblé, mas mesmo assim, dependendo do contexto, é muito distante. Né? E aí a liderança espiritual, a gente tem essa imagem masculina, é o Deus, tem essa roupagem masculina. Mas a gente teve civilizações e civilizações cultuando uma deusa mulher e que não era só a nutridora. Eu tô com essa questão porque assim, tinha a questão de liderança. Tem uma pergunta nesse livro falando assim, se nós tivéssemos crescido sabendo que havia uma deusa forte que liderava e governava, será que teria sido diferente a sua vida em algum ponto, como você enxerga a vida, né? E eu me peguei essa semana inteira tendo essa imagem de mulher que é líder, que governa, que é forte, que luta. Acho que toda a nossa história, talvez, nas nossas relações, teria sido diferente. Eu acho que o patriarcado, ele cometeu o maior crime possível contra ele mesmo, contra a humanidade, não é só contra as mulheres. O patriarcado, ele cometeu um crime contra o mundo, quando ele suprimiu, massacrou esse lado do poder feminino.
né? Então, foi um crime cometido não contra as mulheres, mas contra toda a humanidade. Contra a humanidade. Contra o planeta, porque assim, claro que quando a gente fala de feminino, a gente pensa no sexo feminino, mas o feminino está presente nos homens, nós temos as energias dentro de como a gente tem energia masculina, só que está tudo num desequilíbrio absurdo, né? Eu pensei muito sobre essa questão de feminino. Se eu falo tanto de feminino, é porque o meu feminino tá meio desequilibrado, gente. Porque se tivesse muito resolvido, eu não precisava falar dele. É igual a pessoa faminta, vai falar em comida. Entende? Se ela tá saciada, ela não vai falar. Se eu falo tanto de liberdade, porque eu ainda me sinto presa, eu não tô resolvida e eu tô ansiando, faminta por liberdade. E sim, o meu feminino tá desequilibrado. Porque eu potencializei meu masculino, porque eu tinha que ser forte, porque eu não podia chorar, porque a gente vai criando a carcaça, as armaduras, eu não posso ser vulnerável, né? Tem que ir, tá na merda, tá sofrendo, mas a gente tem que ser produtiva, a gente tem que ser funcional, a gente tem que trabalhar, tem que... É tanto problema que a gente não tem nem tempo de sofrer. E no Bruxaria Apocalíptica, ele fala uma parte de magia de sonhos, só que ele cita que a gente não tem nem mais tempo de sonhar. Sim. Né? A gente está tão cansado que a gente não tem tempo. Sonhar é um hobby, dormir. É aquele mecanismo de descanso mesmo, de desligar realmente. Então, assim, não é porque o sonho, tá? Até falando de sonhos, eu sou uma pesquisadora autodidata de sonhos e de viagens astrais, assim. Eu acho que essa parte do inconsciente, ele te traz muitas respostas. Eu encontrei muitas respostas dentro dos meus sonhos. Então, eu sou uma pessoa que curte sonhar, faço os meus chazinhos de sonho, faço banhinhos de sonho, tudo que potencializa essa viagem onírica, né? E então, as pessoas, elas estão assim, acostumadas, as pessoas não sonham. Ou elas tomam remédio, ou as próprias mulheres, os sonhos foram tão suprimidos, ou ela está tão cansada que ela tem um sono capotante, não um sono reparador, onde ela consiga viajar e desmembrar o seu inconsciente, né? Então, isso é cruel, isso é uma das coisas opressoras. Consequências da nossa sociedade. Eu vejo que afeta a nossa prática e afeta a gente ver os sinais da vida da deusa, porque assim, a gente nunca teve tanto estímulo. Exato. Visual, assim, na questão de tempo histórico como humanos. E aí, eu me pego tendo dificuldades, às vezes, em ritos, e é bem feio falar isso, mas aqui é pra gente falar a verdade, né? Trabalhamos com a verdade. Sim. Já às vezes está no rito e de repente realmente fugiu para uma outra coisa que não tinha nada a ver. Pedir desculpa, divindade, e voltar a se centrar. E por que eu estou trazendo isso? Como que a gente vai perceber os sinais? E aí, gente, nem importa se vocês são pagãos, se você escutou um Hecate, se você escutou um Afrodite. A vida fala. Só que é sutil. Às vezes é estrondoso, vai. Mas, no geral, é sutil. E se a gente não tá atento, a gente não vai perceber. E às vezes são coisas muito úteis, assim, muda o seu dia. Às vezes um sinal é uma carta de baralho que eu encontro, o vento traz, é uma borboleta, alguma coisa que a luz fez, e aí eu tenho uma resposta. Para uma coisa que às vezes parecia um problema enorme, é tipo assim, ou só de te dar um acolhimento, tipo, você não tá sozinha, a gente tá aqui com você, vamos lá. Exatamente. Mas isso que você está falando é muito interessante, porque essas faces que vão se manifestando, o dia a dia que vai colocando, né, esses pequenos sinais, uma das coisas que eu ensino dentro da escola, né, nos primeiros passos dentro da bruxaria, dentro da magia como um todo, é o silêncio. Então, às vezes chega a aluna, diz, eu quero fazer, não, tu tem que te calar. Porque tu precisa ouvir o mundo espiritual, ele precisa falar contigo. Tu não vai encontrar respostas dentro de um turbilhão de altos ritos, ou de altas magias, ou de fazer isso. Tu precisa te calar, tu precisa ouvir. E uma das regras básicas é isso, tu ficar em silêncio para que o teu inconsciente ou o mundo espiritual se manifeste de alguma forma, para que tu consiga encontrar o caminho, né?
Isso é uma das coisas Às vezes que mais... nem ser de fora, às vezes é uma parte da nossa que tem a resposta, né? O Khalil, o Tati até falou assim da questão do embotar nossos sentidos, mas é tanto estímulo que a gente está embotado. A gente perde sensibilidade, né? É tanto... a gente não sente... Uma das coisas que eu acho que essa overdose de informações, né, rede social, e aí tu vê ali os próprios pessoas colocando outras coisas, então as pessoas mistificam o caminho mágico como sendo uma coisa, uma série de aventuras místicas, onde vai ser tudo uma coisa encantada, onde vai ser tudo aquilo. E, no entanto, o calar, o fechar, o ir para dentro do teu subterrâneo, ele é fundamental para que tu se te desenvolva, né? E aí sim, então, cuidado com quem coloca esses novos mestres aí que estão surgindo. Cuidado com quem coloca muita coisa. Às vezes a gente precisa realmente o silêncio, o ouvir, o autoconhecimento é o caminho de todos. E é a maior expressão da deusa, né? A deusa, ela vai se manifestar dentro de ti, com certeza. Mais do que no seu super altar, que tu vai criar, que não sei o quê. Então tem essa... ritual, com aquelas estátuas, instrumentos caríssimos. Gente, às vezes a gente nem tem a grana ainda para os instrumentos. E ainda vai ser menor, se ouvir. Quando não vai ter instrumento nenhum, você vai olhar para o mar e vai se conectar. Então, é muita regra. Eu já me senti culpada com essas regras. Eu não estou seguindo determinado calendário catino. Eu não li todos esses livros, eu só... Esse ano eu senti muito isso, porque deu esses problemas todos, né? Que a gente não conseguiu fazer a live antes, de celular ficar ruim, ficar sem computador, dava problema com a internet. Então, assim, várias coisas que eu queria estudar, grupos que eu entrei, eu não consegui. Não deu. Eu tinha um cronograma de coisas teóricas que eu não consegui cumprir. Sim. Nada esse ano. Mas eu aprendi um monte de coisa tendo que ficar ou conversando com as pessoas. Eu também. E, então é isso aí que a gente estava falando essa semana, né? Como a deusa se manifesta. E até nesses momentos que a gente ficou offline, ou não conseguiu dar conta de tudo. Eu mesma entrei em grupos que eu não consegui compartilhar, eu não consegui desenvolver, deu tudo errado. Eu me desconstruí, né, milhares de vezes, né? Tem até um termo que os cabalistas falam, os telemitas também, né? A gente atravessa o abismo. Né? Então, para os telemitas aí, cabalistas entenderem, a bruxa, ela passa pelo abismo, ela ressurge novamente. Aí ela cai de novo no abismo, que é aquela última esfera lá, quando vai chegar no Enquetera, atravessar todas as faces, os véus. Então, é mais ou menos, é mais ou menos isso. Então, é um mergulho no teu inconsciente, no teu subterrâneo, daí tu volta, bom, agora tu começa tudo de novo. E daí, quando tu acha que tá tudo certo, tu começa de novo. E esse é o caminho, né? Mais do que a chegada, é a gente trilhar esse caminho. Então, tá, esse momento, tua dança. Acho que dançar e cantar, eu aprendi nos meus grupos de cabala lá no passado, que é uma das maiores conexões com a divindade, né? Com as divindades é tu cantar, amiga, e dançar. Você me consolou, porque eu tava sentindo culpa porque nos meus ritos eu só tô conseguindo cantar e dançar. Não tô conseguindo fazer mais nada. Eu planejo 1000 coisas e na hora eu só paro e fico cantando e dançando. Ó, os sufis dançam muito e os cabalistas cantam muito, né? Tanto que os Shabbats dos hebreus, dos judeus, ele é todo cantado. E são músicas belíssimas que elevam a alma. Então, assim, porque tu entra ali dentro de uma meditação, né? E todo fim, tem algumas festas judaicas, assim como eu sei como festas sufis, que é aquela dança que te conecta com a divindade, a expressão maior da divindade no plano terrestre é o canto e a dança, amiga. Então tá tudo bem. Então vamos cantar e dançar para os deuses, né? Tem muita magia ali, né? E como a gente abstrai e consegue estar ali inteiro. Se dá tempo, eu acho que está na hora de trazer a Afrodite, como entramos no canto e na... E assim, pode falar. Claro, eu quero te perguntar sobre a Afrodite, porque essa semana, inclusive, eu estava fazendo
Surgiu Afrodite. Surgiu Afrodite. Ela é assim, e, ela surgiu assim, e eu comecei a fazer umas pesquisas sobre ela, porque eu tô fazendo uns olhozinhos mágicos, né? Olha a beleza maravilhosa. Aqui, assistindo. E aí eu quero fazer uma pergunta bem pontual assim, sobre a Afrodite, de uma pesquisa que eu fiz. Ela tem uma conexão com a deusa Astarte, e aí me surgiu uma divindade da mão esquerda associada a ela, que seria Astaroth. Então, me esclarece aí essa origem dessa deusa um pouquinho, por favor, para os nossos 5 pessoas online. Depois vai ficar gravada essa live, vai lá para o feed da escola. Vai chegar para quem tiver que chegar. Vai dar tudo assim. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem toda aquela questão com Hecate é grega, Hecate não é grega, Asa é menor. Então, assim, como a Lua Serena, o elfo do Instituto Mãe Terra brincam, né? Os deuses gregos não são gregos. Outras origens, né? Então, com Afrodite, tem toda uma teoria acadêmica que ela é uma deusa. Tem até alguns especialistas que falam uma deusa extraterrestre no panteão, na verdade, né? Que viria do Oriente, né? Tanto que você pega os textos, vai falar dela, tem hinos que falam dela no Egito, que vinha da Síria. Se a gente pensa em Hesíodo, o nascimento dela, é bem clara essa questão de estrangeira, porque assim, ela está vindo do mar. Uhum. Ou seja, está vindo de fora, a gente consegue ver isso claramente, né? Então, tem toda uma relação com o Oriente. Quando a gente pensa ali na principal área de culto, Chipre, se a gente olha no mapa, eu fui fazer isso, você vê como ali você pode ir para a Europa, para a Grécia, para a Turquia, Anatólia está ali, está tudo ali pertinho, né? Então, assim, você não tem uma origem exata, mas tem gente que vai ligar lá as Targates, né? E a várias deusas, né? Então, assim, é uma deusa muito ampla. Assim, todo esse trabalho que a gente tem com a Hecate, quando a gente mergulha com a Afrodite, a gente vai se deparar também nesse mar de possibilidades. A gente tem essa mesma questão, né? Ela em Hesíodo, ela é pré-olímpica, né? Depois você tem outros mitos já colocando ela como filha de Zeus, debaixo da tutela. Mas vão relacioná-las com ela com muitas deusas, né? E a origem a gente nunca vai ter certeza, mas para mim ela vem do lado do Oriente. Síria. Do lado escuro dela, assim. Isso que a minha pergunta porque a nossa deusa Hecate, ela tem isso muito claro. Ela tem essas 3 faces, essas múltiplas faces. Mas eu fiquei encafifada foi com esse lado obscuro da deusa, porque o que acontece? A Afrodite, ela é a deusa do amor, a deusa da beleza, da sexualidade, da sedução, né? Mas ela tem Pensa em emoção. Pensa em emoção. Pensa no naipe de copas. Todas as emoções são boazinhas? Não. Claro. E se ela rege as emoções? Sim. Além de outras coisas, mas assim, de um jeito bem... A Lila tá perguntando de Perséfone. Eu não sou a melhor pessoa para falar de Perséfone. Perséfone. Ai, Perséfone é a nossa core renascida, aquela nossa deusa, né? Tu quer falar um pouquinho de Perséfone? Fala Hecate com Perséfone, tu quer falar um pouquinho do mito? Não, pode falar. Eu não me sinto segura para falar de Perséfone, porque eu nunca dei um oi, assim, direto. Falei, oi, Perséfone. Não aconteceu. Então, assim, deixa eu te falar um pouquinho de Perséfone em relação com Hecate, né? Perséfone, ela tem uma associação muito interessante, que eu acho que é uma face presente em todas as mulheres, né? Que é aquela transição entre a pureza, né, entre toda aquela, enquanto virgem, donzela encantada, porque ela colhia frutos quando ela foi raptada e levada para o submundo. E quando ela chega no submundo, uma coisa muito interessante, que é o que acontece conosco, com as mulheres, ela se tomou rainha de tudo, ela se adequou àquilo. Então ela é uma deusa, ela era filha de Hera, né? E aí o que acontece? Quando ela chega lá, ela acaba se adaptando, né, a toda aquela escuridão, todo aquele sofrimento, que são as nossas múltiplas, na verdade, todos os mitos, eles precisam ser entendidos
como parte de nós, de nossos processos, né? Então, o mito, ele é uma narrativa dos processos da humanidade. Então, quando ela chega lá em todo aquele sofrimento, em toda aquela escuridão que seria o Hades, né, o submundo, né, então ela perde a virgindade e ela renasce como rainha. Então, ela tem aquela face dela obscura, né, e Hecate é a que vai buscar essa resgatá-la lá, né? Então, enquanto ela esteve no submundo, com as suas tochas, ela ilumina. Então, a única pessoa que sabia o que tinha acontecido com Perséfone era Hecate, porque procuraram ela pelos 4 cantos do... Inclusive, tem um mito bem interessante, né? Que das sereias, que as sereias, elas foram punidas, elas eram... Eu conheço. Elas eram É bem... seres alados, e elas se transformaram, criaram as suas caudas, né, e foram procurar. E aí, como elas não encontram, foram no fundo do oceano procurar Perséfone. E como elas não encontraram, elas foram punidas em perderem as suas asas e se transformaram, ficaram ali para sempre como peixinhas, né, como metade mulheres e metade peixes. Então, elas se transformaram em sereias por não terem conseguido encontrar Perséfone. E Hecate foi lá, resgatou Perséfone, trouxe ela, que nada mais é do que uma jornada que elas fazem dentro do submundo, guiadas pelas tochas de Hecate, né? E ela realmente, então, ela faz um acordo, né, com esse lado obscuro dela. Então, ela passa 6 meses do ano na Terra e 6 meses ela fica lá com Hades reinando como fala, o submundo, né? E nada mais é do que uma grande metáfora para nós, que conseguimos equilibrar esse lado da luz e da escuridão, né, de uma forma muito real. Muito o mito, né? Eu não quis falar porque eu nunca ritualizei com Perséfone. Conheço o mito. E acho muito linda essa parte de só Hecate ter ouvido. Me parece assim muito, como mostra como Hecate é atenta o que está acontecendo, né? A Hecate, aí ela entra como a única que conseguiu entrar dentro de Hades, né? Entrou no submundo mesmo, encarou essa viagem ao subterrâneo. Ela era a única que tinha essa força aí, esse poder, esse respeito para ir lá e dizer, vem aqui, pega bonito e vamos subir de volta. Tá aqui ela. E ela optou, né? Então, assim, ela podia ter dito, não, eu não quero mais entrar no submundo, ela tinha sido resgatada, e, no entanto, ela entendeu que esse equilíbrio entre a luz e a escuridão eram necessárias para que houvesse... É muito lindo você pensar que ela se torna rainha do submundo. Exato. Né? Mitologicamente, às vezes passa batido, mas se a gente pensar, quando a gente mergulha no nosso submundo, a gente nunca se vê muito como rainha. Seja uma grande lição de Perséfone, de ser rainha de si e rainha do nosso submundo também. E aí, se a gente for trazer a Afrodite de novo, vai ter um cruzamento por aí, porque você estava perguntando dos aspectos escuros, né? Houve sincretismos, né, de Afrodite e Perséfone. Tem a Afrodite a cavadora de túmulos, né? Tem a Afrodite Zeríntia, que parece muito com Hecate, com tochas, com os cães. E sim, ela tem aspectos escuros, a Afrodite é uma deusa também enorme, então cada divindade que a gente pegar vai ter uma história incrível, elas são multifacetadas, então assim, para oráculos, a Afrodite é uma senhora dos oráculos, a Afrodite com Hecate, onde elas se encontram? No mar, né, como Enália, as duas são urânias também, as duas são guardiãs dos portos, né, limeneticos, limenoscopos, esses epítetos. Afrodite é aliada na guerra, né, ela é astuciosa, então te ajuda a ter estratégia. Então, assim, são N possibilidades, né? E aí eu encontrei aí no meu submundo, no meio do mar, com a Afrodite também, na hora que eu tava subindo das profundezas. Ela falou assim, vai pegar o que você aprendeu aí no seu submundo aquoso e agora... é para a vida, querida. Como que você vai trazer isso para as relações? E eu acho que essa deusa também nos traz um equilíbrio, assim, porque enquanto a Hecate te busca, te faz, te coloca para dentro,
dentro, né? E para o oculto, ela acaba sendo uma deusa do oculto. A Afrodite é a deusa da expressão, tu tem que estar ali. Eu até vi, tem o Ariel, né? Um beijo para ele, de Hecate, e ele colocou uma coisa bem interessante, que a Afrodite te coloca formas que tua autoestima melhore, que tu encontre com estações, e ele colocando assim, que ele estava se sentindo cada dia mais lindo, mais maravilhoso. Ele é maravilhoso, mas cada dia mais maravilhoso. Passa pela mesma coisa. Então aí, mulherada. Ela tem isso, e assim, no primeiro momento eu fugi muito disso e neguei, eu tinha muitas questões com a Afrodite, por isso, porque eu achava que isso era fútil. Achava que a beleza não era importante. E que, enfim, eu queria ficar entre mundos, a bruxa louca, né, que não sabe de nada. E ela, não é para os outros, mas é como você se sente. E beleza não é o que está aí padronizado na caixinha do que é belo. A beleza vai além, né? E vai do seu sentido, do seu caminhar pela vida, de como você se expressa, do que você fala. E ela me trouxe essas questões. Você age com beleza? Você está sentindo com beleza? Você sofre com beleza? Seu caminhar. Sim. Com beleza. E aí ela vai trazendo essas questões, porque eu tive um processo de querer me enfeiar, de querer me esconder. Até pela gente como mulher que já sofreu assédio, que já teve relacionamento abusivo, a gente entra num processo que às vezes aí vai chegando aos 40, que já tem um processo de invisibilidade como mulher, porque você já não é jovem, né? E em algum momento isso dá um alívio, porque a gente não sofre tanto assédio, mas também não tá equilibrado isso quando a gente para pra pensar, né? E a Afrodite trouxe essa coisa, não, se mexe, mulher, se mexe, bruxa, não é pra se esconder. Não é. Acho que a própria beleza dentro desses momentos que tu falaste, isso é uma coisa assim, eu tô com 48 anos, então eu já tô chegando ali na fase da anciã. Eu tô te escutando, eu só vou pegar uma água rapidinho, mas eu tô te ouvindo, rapidinho. Tá. Mas eu acho que é isso, da gente encontrar as nossas múltiplas belezas, né? Em vários momentos da nossa caminhada. Então, a mulher só não é bela quando ela está, quando ela é, como fala, core, né? Donzela. A mulher é bela em todos os momentos da sua vida. E isso é muito importante que tu falaste, não é só bela naquela caixinha, né? Tu tá vendo a beleza que contém tudo isso? Não é no padrão jovem e magra e enfim. Não. É uma beleza que vem de dentro e a gente começa a refletir. As pessoas começam a te ver mais bonita quando você tá no processo de Afrodite, começam assim, mas no fim é consequência, não é? Pelo menos pra mim, porque você começa a estar mais belo com você, como você lida com você. No sentido de que tem um olhar mais amoroso pro seu corpo, no sentido, pô, o seu corpo é perfeito, se ele tá te proporcionando tudo, você tá conseguindo, sua perna é perfeita, você tá conseguindo caminhar, tá te levando aos locais. Às vezes é mesmo tão maltratado, o corpo ele tá cumprindo todas as funções, né? Meu rosto é perfeito, meus olhos são perfeitos, não são azuis, são perfeitos, eu enxergo super bem. Então, assim, vai tendo uma mudança de olhar, porque assim, tá tudo funcionando, o meu corpo tá me proporcionando milhões de sensações maravilhosas que eu não teria se eu não tivesse encarnada, e aí é uma questão de valorizar também o estar na matéria, e aí vejo a questão dos prazeres, né? Então, você tem sensações que a gente só tem porque tá nesse corpo, do toque, do abraço do seu filho, do ouvir a risada, eu sentir o cheirinho dele. Eu não tenho filhos, mas consigo entender que são experiências muito específicas, belas Minha folha e prazerosas. Só
né? E até uma coisa que a gente, voltando lá para o nosso próprio início, que eu acho que tem tudo conexão com todas essas faces da deusa, e a deusa ela acaba tendo todas essas expressões, né? Eu acho que, como a própria Hecate é falado, né? Eu não tenho experiência para falar de Afrodite, mas eu sou a deusa dos 10.000 nomes, como foi Ísis, então ela tem todas essas, ela está um pouquinho dentro de cada mito, de cada divindade, mas também de cada mulher. E a gente tem vivido um mundo totalmente virado do avesso, né? Porque a gente está aqui no sul, um frio terrível, né? E eu senti que o mundo não tá legal, né? Que tem alguma coisa acontecendo ali e nós mulheres sentimos muito isso. Então essa própria empatia com a nossa irmã é muito importante. Essa semana a gente até comentou que os piores ataques, às vezes, elas vêm das nossas próprias irmãs, né? As mulheres, elas estão... É complicado isso, no sentido de que a gente fica querendo ter a sororidade, ter essa irmandade, né? E eu já me peguei num local onde me senti culpada quando uma mulher tinha uma atitude errada comigo. Mas assim, o caráter não vai estar no sexo também, né? Mas acho importante a gente pensar o quê? O tempo todo nos ensina que tem que haver competição. Exatamente. E a gente vê isso com as deusas. Assim, se você soubesse, você me fala. Mas eu nunca ouvi falar de rivalidade de deidades masculinas. Mas a gente o tempo todo ouve uma história louca falando que deusas tem rivalidade, tem ciúme. Nunca ouvi ninguém falar que Zeus teria ciúme de Poseidon ou coisa desse tipo no culto, por exemplo. A gente vê com as deusas. Você vê como a gente reflete. E socialmente, como mulheres, o quê? O tempo todo nos... Tem uma pesquisadora, uma psicóloga, a doutora Zanello, a Valesca Zanello, que ela fala da prateleira do amor. E eu acho que isso é muito interessante para nós mulheres bruxas vermos, porque ela, no estudo dela, ela vê o quê? A gente é colocado em prateleiras amorosas. E o melhor lugar é conforme você está mais encaixada no... Então, jovem, magra, loura. Ai, deu uma travada aqui. Demos uma travada aqui, quando o assunto foi tão forte, deu uma conexão aqui, deu um... Flávia? Oi, oi, oi. Caiu ali. Deixa eu chamar a Flávia de novo aqui. Espera aí que a Flávia vai entrar. Vamos ver se a Flávia está entrando. Ai, estava tão bom o nosso papo, Flávia. Só um pouquinho aí, pessoal. Caiu. Então, gente, eu agradeço a todo mundo que participou aqui. Muito obrigada. A Flávia vai voltar novamente, que esse papo tem muita coisa para render. Ó, vamos ver. Oi, Karina. A nossa convidada acabou de ter uma pane lá. Vou tentar aqui mais uma vez. Olha aqui, cadê você? Flávia. Vamos ver. Flávia.
Oi, 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 voltou! Que loucura! É o Mercúrio. Não. Então, tem isso ainda, né? Esse Mercúrio retrógrado todo aí dando esse. Mas e aí, continua aí, ó. Nós estávamos na prateleira. Foi na prateleira que deu problema, né? Então, ela traz essa questão de como a gente é colocada na prateleira, como se fosse um produto a ser avaliado, escolhido pelos homens. E quanto mais você se afasta do... Eu congelei de novo? Congelou. Tá me ouvindo? Tá. Voltei. Desculpa. E como isso fomenta, se a gente parar para pensar, se a gente, nesse contexto, isso não fomenta o quê? Rivalidade, competição, porque você quer estar bem colocada na prateleira. Isso é fomentado, gente, há gerações. Sim. Gerações, né? Eu lembro de eu pequena vendo a questão, tipo, de quando eu comecei a crescer, colocar corpo, como as mulheres mais velhas já não me viam como uma criança, mas começavam a me olhar como um rival. E eu tinha muito medo de chegar aos 30 e 40 e começar a olhar as meninas e me comportar dessa forma. Sim. Né? Como, tem que competir porque ela botou corpo. Tipo, mas isso é o que acontece. Né? Você olha, a menina às vezes nem tem maldade ainda, é só o corpo que desenvolveu. Né? E aí tá os homens, enfim, né? Precisam se falar. E as mulheres rivalizando já com a menina que precisaria o quê? Tá sendo acolhida, orientada, porque ela vai sofrer assédio. Veja como que é dividir para conquistar. Quanto mais separadas, mais manipuladas nós somos, mais fracas nós ficamos, porque o bom da comunidade bruxa e fazer amigas bruxas é porque quando eu caio, eu sei que vai ter alguém para me dar a mão. Eu sei que tem uma rede. Na hora que eu despencar, eu despenco toda hora. Né? Mas eu vou ter o apoio para subir e falar, vida, aí boi de novo. Mas a gente Não, precisa, né? falando de sonoridade, de empatia, Flávia, essa semana uma grande amiga, a Roberta, fez uma enquete, né? Colocando uma jornalista, publicou uma matéria falando, meio que sendo malvada, digamos assim, tá? Com as profissionais mães, né? O quanto incomodava aquela mãe que tinha, aquela profissional que tinha filho e tal, né? E a Roberta, que é uma super mãezona, uma baita de uma profissional, se revoltou com aquilo e levantou uma enquete muito válida. E eu, enquanto sou mãe de 2 crianças, eu sofri muito. E os piores ataques que eu sofri enquanto eu trabalhava no corporativo foram de mulheres. Então, assim, tu tinha aquelas opções. É horrível. Então, tu tinha aquelas opções. Ou tu voltava a trabalhar, tu era uma sanguinária que não tinha amor pelos teus filhos. Ou se tu dizia, não, eu gosto de trabalhar, mas tu não tem amor pelos teus filhos. Ou então, eu preciso trabalhar. Ah, mas o teu marido, então, não te provém. Não importa o Então, que você faça, você é julgada. o tempo inteiro. Então, assim, é muito cruel, né? Eu paguei preços muito altos em 2 momentos da minha gravidez. Uma com minha filha, que hoje está com 14 anos, que é uma maravilhosa, né? E eu deixei a minha filha para cumprir uma agenda profissional, então eu não acompanhei a primeira infância da minha filha. E depois com o meu filho foi exatamente ao contrário. Eu larguei, porque ele já veio de encontro ali com a pandemia, e aí eu larguei o profissional para ficar em casa, não tinha opção, todo mundo parou naquele momento de pandemia. E aí eu me dividi, então assim, eu paguei preços muito altos pela minha maternidade. Uma com a culpa, o outro com bom, agora eu não quero mais ser profissional fodona, porque eu não me enquadro mais nisso, eu não quero mais ser fodona, e eu quero ser mãe, e hoje eu levo... Uma mãe fodona. Eu não tenho mais a minha conta bancária de ontem, né, de antes, mas eu tenho uma qualidade, hoje eu paro, toda vez que eu largo ele na escolinha, eu ouço o vento assobiar, eu abraço a árvore. Então, assim, eu abri mão, não tenho a conta bancária, mas eu tenho uma qualidade que eu não tive, sabe? Então, é sobre isso, é sobre isso. Porque com a Afrodite, apesar de eu não ser mãe, ela me traz essas questões. Saiba o que você quer, porque aí você vai pagar o preço. Porque, assim, independente da escolha que a gente faz, e com mulheres isso é muito forte, independente da área, é relação à maternidade, enfim, é tudo que a gente faz, como a gente se veste, se a gente transa,
se a gente não transa, se a gente tem filho ou se a gente não tem filho, a gente é julgada. É inteiro. O tempo inteiro, né? Não é um julgamento que homens recebem o tempo todo, mas a gente recebe se a gente está arrumada ou desarrumada, se a gente é profissional ou não está, se quer se dedicar à família, tudo que a gente faz, a gente vai ser julgada. E aí a Afrodite me traz, na questão de autoestima, porque não é só questão de aparência, mas assim, ok, é isso que você quer, porque você quer, está bem claro, agora tu vai, porque você está com isso tão firme em você. Elogios e críticas não vão te afetar, porque tem essa coisa de a gente sim vai descer demais com elogio, e aí você vai cair na mesma proporção com a crítica. Passa por aí a questão de autoestima em relação, né? E no meu culto a Hecate, se pensar nisso, a Afrodite passa, e toda essa história, pra mim, tem a ver com a Afrodite, porque tá falando de amor, tá falando de relação, tá falando do seu bem-estar, de qualidade da sua vida, de você ter prazer. Encontrar beleza em você podia estar diversos ganhando momentos. E tá miserável por dentro. Foi, sim. O coração quebrado porque não tá convivendo com seus filhos. Nossa, foi assim. E aí eu ouvi, né? Ouvi ainda de pessoas próximas, né? Ah, porque tu abandonou tua filha pra... Eu viajava bastante no meu trabalho. Então, assim, isso foi uma coisa, tá, Flávia, que eu não vou dizer propriamente Hecate, mas a minha descoberta como mulher bruxa, né? Como mulher que coordena o seu destino. Eu estou pouco me lixando para a opinião dos outros. Sinceramente, essa foi uma bênção que o paganismo, né, ou o politeísmo me trouxe, tá? Porque o momento que tu começa a estudar, seja a deusa Hecate, seja Afrodite, seja a grande mãe, não importa, né? E a conexão com o feminino me trouxe muito isso. Então, eu sou a deusa dos 10.000 nomes. Então, eu já fui profissional, já sou bruxa, eu sou mãe, eu já ganhei muito dinheiro e não tenho mais que estar justificando. Da Silvia. Silvia com muitos epítetos. Mãe, profissional, empresária, bruxa, perfumista. Hoje eu estou desenvolvendo outras coisas. Então, assim, são essas faces que vão se revelando. Flávia, assim, ó, eu quero muito que tu volte, tá? Eu não quero esperar mais um ano. Eu quero te dar mais uma vez parabéns pelo teu aniversário, tá? Que veio uma jornada linda, que sinta-se abraçada. Tu dentro de toda a minha jornada, até eu te publiquei lá, tu és uma irmã que a gente também não estejamos tão próximas, mas sempre que teve aquela perdida, ou naquele PDF que eu te compartilhei, que eu perdi, Flávia, devolve pra mim. Tu estás numa troca de magia, né? Como faz isso, como faz aquilo, o que tu acha daquilo? Tu sempre tá ali do meu lado, então tu é uma irmã da minha jornada. Eu agradeço muito, eu quero que a gente volte, tá? A ter mais oportunidade de conversar. Tu é uma das pessoas mais inteligentes, né? Uma pesquisadora, assim, com conhecimento muito profundo, muito rico. E seja sempre bem-vinda. Quando sentir que tem alguma coisa que tu queira compartilhar, chama aqui, ó. Eu, às vezes, entro na minha caverna e não estou muito dando as caras por aqui. Então, as minhas alunas também me perdoam, tá? Elas já conhecem um pouquinho a bruxa delas aqui, que a bruxa vai pra caverna, a bruxa volta. Bate na porta da bruxa e diz, vamos lá, vamos falar algo sobre isso. Vamos convidar aqui a tua professora de dança do ventre, que estava aqui participando com a gente. Vamos fazer uma live sobre a dança, uma live de 3, um trissal aqui, para a gente falar um pouquinho sobre esse mistério da dança, tá? Fica a pauta aí, comenta com ela, acho que ela teve que sair agora, mas comenta com ela os mistérios da dança, os encantos da dança, então já está convidada, levanta essa pauta com ela, que eu acho que rende um bom babado. Querida, te amo, que a grande deusa te abençoe sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom final de semana com você, minha bruxa do sul. Minha bruxa querida do mar, um super beijo aqui, ó. Felicidade. Curte teu dia, aproveita. Beijo.
Tchau, tchau.